boa noite. Estamos começando mais um programa Arte Contemporânea em Pauta, do Museu Carlos Costa Pinto, através do Instagram. Então, sejam bem-vindos. Nossa convidada de hoje é a artista Maristela Ribeiro. Então, estamos esperando ela entrar para a gente começar esse bate-papo bem interessante sobre essa artista, que vai contar um pouquinho sobre ela e sobre a sua carreira profissional. Então, boa noite a todos. Pede para entrar, Maristela, já vi que você já chegou. E vamos conversar com Maristela Ribeiro. Maristela, seja bem-vinda. Queria agradecer, em nome do Museu Carlos Costa Pinto e do meu nome, você ter aceito o nosso convite para esse nosso programa de diálogo com a arte contemporânea. Então, Maristela, obrigada e seja bem-vinda. Eu queria, antes de tudo, que você se apresentasse para o nosso público. Pronto, Simone. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra, né, e um prazer estar aqui com você no Museu Carlos Costa Pinto, dizer da minha admiração pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pelo museu, né, que tem uma trajetória anterior, uma trajetória bem tradicional e de repente está abrindo as portas, ampliando o seu repertório, né, dando uma oportunidade ao público baiano de outros olhares, entendeu? Então, assim, eu queria demonstrar, manifestar, né, o meu apreço e a minha admiração. E queria dar boa noite a todos os presentes que estão aqui, agradecer pela presença, né, a companhia durante esse bate-papo. E, assim, para me apresentar, eu gostaria de dizer que eu sou Maristela, né, Maristela Ribeiro, sou artista, fiz a minha graduação na Universidade Católica, né, com habilitação em artes plásticas, e fiz mestrado na Escola de Belas Artes, tive a oportunidade de conhecer Simone Trindade, né, Simone? E doutorado também na EBA, né, na Escola de Belas Artes. E quando a gente se conheceu, você estava começando ainda, né, dos seus projetos que se consolidaram. Isso. E que já se diversificaram tanto, né? Então, conta daquele começo, dessa questão das escolhas, das incertezas, dos desafios, né? Como é que começou a artista Maristela Ribeiro? Vou ter que ir lá atrás, viu, Simone? Bem longe, né? Eu costumo dizer que eu nasci já em contato com a arte, de alguma forma, porque eu nasci em Feira de Santana, né? Meus pais estavam morando na época em Feira, e meu pai viajava muito, minha mãe se sentia muito só. Então eu costumo dizer que eu nasci e convivi, né? E vivi meio às celebridades, as grandes celebridades de Hollywood. Porque na época minha mãe se sentia muito só, e aí ela ia para o cinema e levava minha irmã mais velha, um ano do que eu, e me levava minha irmã com a mamadeira, e ela me amamentava durante o período que ela ficava no cinema. Então eu sempre brinco com isso, né? Digo que foi o meu primeiro contato, na verdade, com a visualidade, com a arte, etc. Mas isso veio se manifestar, assim, o interesse mais na adolescência. E embora desde criança que eu sentia assim, o interesse pelas manualidades, alguma coisa assim. Mas na adolescência houve assim, esse chamamento e tal, quando eu resolvi realmente fazer artes plásticas, né? E teve um período, porque quando eu saí de Feira, com 8 meses, fui morar em Itaberaba, né, Portal da Chapada Diamantina, onde eu tenho muitos amigos e morei lá até 13 anos, quando fui estudar aqui em Salvador, né, e desenvolvi os estudos lá, mas foi um período muito marcante para mim também, então eu tenho um pouco dessa raiz, entendeu, do interior, essa coisa e tal. Depois eu estudei em Salvador, tal, e me formei, me casei e me mudei várias vezes, né, então eu mudei assim, eu de casa à cidade umas 15 vezes. E Ixi, eu rodei andou. muito.
Andei muito. Então, eu e minha irmã, quer dizer, nascemos aqui em Feira. E quando eu fui para Itaberaba, minha mãe teve mais 2 filhos, né? Marco e Tina. E a última, Tina, nasceu com síndrome de Down. Então, com 13 anos eu fui estudar em Salvador com minha irmã, meus irmãos permaneceram lá e só mais tarde é que foram. Mas depois eu costumo dizer assim que 2 coisas marcaram muito minha sensibilidade, né? A primeira questão foi relacionada com as mudanças, né? Eu gosto muito de mudança, gosto de desafio, gosto de coisas novas, gosto de mudar de rota, dos desvios, né? Dessas incertezas que aparecem aí. São desafios que mexem muito comigo, me interessam. E a outra, que talvez seja mais pungente, foi descobrir, né, aos 6 anos de idade, que o mundo não era perfeito. Como assim? Porque quando Tina nasceu, para mim era assim uma prova em conteste de que o mundo não era perfeito, né? Quer dizer, tinha Tina, que ela de alguma forma tinha assim, requeria, né, um trabalho diferenciado, uma atenção também diferenciada. E isso mudou minha sensibilidade porque, de algum modo, a convivência com Tina me permitiu, né, quer dizer assim, vamos dizer assim, me inspirou, de alguma forma, me ensinou, talvez seja a palavra, né, a aceitar as diferenças, a observar isso com muito respeito, né, com delicadeza, e a compreender, né, como é? Que eu Essas posso nuances, dizer, essas nuances, né, da vida, da de um vida. modo geral, né, percebendo tudo isso e ter empatia, né, acho que foi Claro. a partir daí. E isso depois vai se manifestar na minha produção, de algum modo, no meu olhar, na minha paleta de cores, né, depois, assim, nos meus temas escolhidos, de algum modo isso veio a se manifestar. Então, quando a gente se conheceu, estava nascendo o seu projeto Fendas e Frestas, né? Então, conte um pouquinho sobre esse projeto. De fato, né? Você acompanhou de alguma forma um pouco desse trabalho, né? Assim, logo no início. Foi um trabalho assim interessante, porque eu, quando vim morar aqui em Feira, na verdade eu digo que Feira me deu régua e compasso, porque eu vim para Feira. Eu, depois de rodar esse mundo todo, virei, como eu disse, né? Me mudei tantas vezes, eu vim morar em Feira. E aqui em Feira eu comecei a desenvolver minha carreira profissional, né? E eu comecei no ateliê do artista plástico, meu grande amigo, né, Jorge Galeano, que é um argentino. E durante um ano, né, eu trabalhei no ateliê dele. Ele era professor, também artista, desenvolvia e tal. E depois de um ano eu montei meu estúdio aqui em Feira e passei 10 anos trabalhando com pintura, né? E só assim, depois de 10 anos, aí veio aquele mosquitinho mesmo da mudança novamente, e aí eu comecei a ficar inquieta, querendo ver outras coisas e me interessando por outras linguagens, aí parei de pintar. Isso eu já tinha assim, contato com galerias, já desenvolvia um trabalho mais profissional e etc. Mas aí parei tudo e comecei a experimentar, a ver outras linguagens, né? Até que foi nesse período, mais ou menos, talvez uns 2 anos depois de várias experimentações, que eu descobri, eu percebi que eu precisava ter um respaldo, um aprofundamento a partir dessas questões que me vinham e que foram, de algum modo, foram descobertas durante o meu exercício profissional, né, que me vieram essas dúvidas e tal. E aí Aquela inquietação que marca o ser artístico, né, realmente, né? Exatamente, né? Então foi a partir daí que eu me interessei, disse, eu vou fazer mestrado, que eu tenho a oportunidade de ter esse aprofundamento. E no percurso, era uma coisa que sempre me chamava a minha atenção, era observar a história da arte, né, e ver a participação da mulher na história. Né? A gente vê que, se você for pensar a respeito do assunto, você vê que as mulheres
elas sempre eram vistas, são vistas, né, na arte, pelo menos na história da arte, como objetos e nunca como sujeito, porque toda história que a gente conhece, né, tem um olhar muito masculino, e a mulher, quando ela aparecia, ela estava presa aos assuntos domésticos, ou então era através de uma modalidade da pintura, que é o nu feminino, né, que é feita exatamente para o olhar masculino, né? Então tinha toda uma questão em torno dessa mulher que começou a me chamar assim, né, e me instigar a querer esse aprofundamento. E isso coincidiu com o momento que eu comecei a minha pesquisa de mestrado, e aí para poder realizar a pesquisa, outras questões foram sendo tocadas e foi ampliando toda essa problemática em torno da posição, da situação da mulher na contemporaneidade, né, do seu papel enquanto mulher, da sua representação também. Então, foi a partir daí que eu comecei a pesquisa e, ao fazer isso, eu selecionei 89 mulheres que estavam confinadas, afastadas da sociedade por algum motivo. Então, elas foram selecionadas exatamente por isso, porque elas estavam vivendo situações que eram limítrofes, né? Que estava do outro lado já. Uhum. E eu queria traçar um paralelo, né, de forma metafórica, entre esse estado de coisas aí e a posição da mulher na contemporaneidade. Então, foi mais ou menos a partir daí que eu comecei esse aprofundamento, né, e que veio a desembocar nesse trabalho Fendas e Frestas. Foi um trabalho que teve assim um resultado bastante interessante, uma reverberação também, porque eu participei de vários editais, né, e fui aprovada. Ganhei, foram prêmios para mim, que me permitiu mostrar esse trabalho, que tinham quase 500 peças dessa exposição, né, e foi mostrada aí em Salvador, em Brasília. Em que ano foi que começou? Começou em 2003, 2004 e foi até 2007. Foram vários anos, porque aí depois... Foi que ele foi desdobrando, claro. Foi desdobrando, e depois foi para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Então, foi assim, teve uma amostra bastante significativa, né? Teve assim uma troca, porque aí sim a obra realmente toma corpo, no momento que ela tem contato com o espectador, né? É importante que o outro esteja ali, que veja, né? Que a gente veja os dois lados. Então, foi assim bastante interessante. E também houve assim uma indicação, né, da minha dissertação para a publicação. Aí nesse período, então, quer dizer, teve também no final a publicação do livro com um relato desse trabalho, né, que foi Fendas e Frestas, a mulher da contemplação à interlocução. Então, eu mostrava, quer dizer, aquela ideia ainda da arte como contemplação mesmo, né, como apreciação, como beleza, uma outra visão, né, que vai sendo derrubada desde Marcel Duchamp, quando ele começa a falar a desconstrução do olhar e dos conceitos, né? Que vai falar da arte retiniana, né, que ela é pré-moderna, e começa já a ter um outro aparato, a arte começa a ter outras exigências, né, e chega até a arte contemporânea, em que a gente vê da importância que se tem com relação a esse desvio, a essa alteração, a essa mudança, né? Enfim, que a arte entra como pensamento, como ideia, como algo mais relacionado com a existência do sujeito, coisas dessa natureza, enfim. Então, Fendas e Frestas foi sua primeira exposição nessa nova forma de expressão, sem ser a tradicional, entre aspas, pintura? Não, antes dela eu fiz, como eu disse, eu fazia várias outras experimentações, eu passei 2 ou 3 anos trabalhando somente, experimentando coisas e tal, e aí eu fazia pequenas exposições, assim, localizadas em algumas galerias, museus, assim, mas é uma coisa pequena. Agora, uma grande exposição, como foi o Porte de Fendas e Frestas, que chegou a ter uma visitação de 3.000 pessoas no Recoleta, por exemplo, entendeu? Por dia. Então, era uma visitação muito grande para ter esse movimento todo. Aí foi a primeira, realmente. Foi um marco
para mim, assim, na minha carreira. E foi um marco a construção, porque ter contato com mulheres confinadas e saber da vida dessas mulheres nesses locais. Conta um pouquinho desse detalhe, dessa construção dessa temática, né? Você foi nas prisões, você esteve lá, conversou com essas pessoas esquecidas, né? Distanciadas da nossa realidade. Como é que foi entrar nesse universo feminino diferente? Olha, foi muito difícil para mim. Eu acho que eu passei assim uns 15 dias sem dormir direito, entendeu? Porque era muito assim, muito forte, né? Esse contato. Porque você vê o abandono, você vê assim, às vezes o sofrimento do outro, vê essa situação mesmo que eu chamo de limítrofe, de uma forma muito dolorosa, né? E toca muito o sujeito. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu passei 2 anos visitando, né? E nos lugares em que essas mulheres estavam afastadas, como os asilos de idosos. Percebi que no asilo de idoso, por exemplo, o idoso não tem medo da morte. É curioso isso, ele não tem medo da morte. Não. Ele tem medo, tem muito mais medo do abandono, da solidão, entendeu? Da dependência do que da morte. Do sofrimento, né? A morte para ele é uma coisa completamente natural. Entendeu? Então é uma coisa que vem, é uma consequência da vida, quer dizer, chegou até a morte. E na nossa sociedade, você sabe que a marginalização do idoso é muito grande, né? A gente não tem uma sociedade que tem uma cultura preparada para a valorização do idoso. A gente sai, por exemplo, vai para o Japão, você vê uma outra situação, né? É uma outra realidade, que o idoso ele é muito valorizado e tal. Mas para a gente já não é. Então, quer dizer, foi também uma desconstrução perceber que tudo isso é uma construção social, né? Na verdade, existe aí uma cultura para poder valorizar ou desvalorizar o idoso, enfim. E na convivência, por exemplo, no hospital psiquiátrico, aí você vê, e eu fui estudar, me aprofundar a respeito, e descobri também que na antiguidade as pessoas que tinham problemas de ordem mental eram consideradas pessoas assim superiores, entendeu? Porque é como se tivesse contato com outro mundo. Na Idade Média, as pessoas que tinham problemas ou tinham doenças mentais eram aprisionadas. E eles, ao contrário, eram tidos como criminosos, entendeu? Ficavam, quer dizer, eram prisioneiros, ficavam fechados, encarcerados. Encarcerados, afastados da sociedade, porque eram considerados indevidos. Não, endemoniados, né? Sim. Como demônios, né? Tinha essa faceta. Né? Que pensavam que tinha essa relação com o demônio. E só no século XVIII é que realmente há assim, uma preocupação e as pessoas que têm problemas mentais, eles passam a ser tratados como uma doença realmente, com cuidado, exigindo cuidados mais especiais. Só no século XVIII, então por aí você imagina. Com certeza. E ainda esses tratamentos tão discutíveis hoje em dia, né? Como eletrochoque, banho frio, enfim, todo um grau de tortura, na verdade, né? E os hospícios também. Por exemplo, essas mulheres mesmo que eu visitei, porque hoje já não tem mais, a partir da lei manicomial, que foi exatamente no período que eu estava trabalhando, ainda visitando esses lugares, naquele momento, ainda ficavam realmente fechados. E aqui tem um hospital Colônia, né, o Lopes Rodrigues, em que eu visitava as mulheres, tinha mulheres que estavam ali há 20 anos e que não tinham recebido nenhuma visita. Era completamente abandonado, entendeu? Então, é uma situação assim, muito difícil. Pessoas esquecidas mesmo pela sociedade, né? Totalmente invisíveis, né? Tanto que essa exposição vai mostrar exatamente isso. E é legal, quer dizer, e os objetos que foram utilizados para apontar ou trazer à tona, porque você transformar opressão, né? Assim, abandono, transformar isso em imagem, uma coisa que é abstrata, né? E você trazer isso para a imagem é uma coisa muito difícil. Então, a relação com os materiais, com o significado dos materiais era muito importante. Tinha assim, uma força muito grande para poder dar essa noção para o espectador do que queria ser dito ali, entendeu?
E depois visitei também presídios, né? E essas mulheres com as quais eu tive contato, elas normalmente, pelo menos esse grupo que eu trabalhei, elas estavam ali porque serviam de laranja para os maridos, né? E os maridos normalmente eram traficantes, coisas assim, né? Tinham problemas dessa ordem e tal. Mas eu descobri também no contato com todas elas uma grande humanidade. Eram pessoas que tinham um medo muito grande do ponto de vista social, né? Do que ia encontrar lá fora. E tinha uma coisa em comum entre elas. Em qualquer desses confinamentos tinha uma coisa muito em comum, que era a dor do abandono, né? A dor da solidão que elas passavam e o medo de voltar a enfrentar a sociedade, entendeu? Então, realmente foi uma coisa assim, foi um trabalho que, para mim, é um divisor de águas, né? Então, antes e depois desse trabalho, porque você conhece uma outra realidade, né? Verdade. Fendas e frestas. Exatamente. Eram as aberturas, né, os olhares que foram E conte colocados. o que é que você utilizou de suportes, de materialização dessa sua poética. Eu fui para a metalúrgica, fui trabalhar e fui descobrir, né, a questão do aço para poder falar das prisioneiras, por exemplo. Então, trouxe essa matéria para a exposição. Né? Foram 13 peças que eram colocadas ali. Trabalhei com a questão anatômica, né, dessas mulheres para poder fazer uma fotografia que fosse o mais realista possível, porque eu queria dar a ideia da presença dessas pessoas na exposição, né? Então, como você sabe, tinha aquelas peças que eram peças grandes, enormes, de tamanho natural, 1,80 m mais ou menos, e dentro aparecia essa impressão, né, da presença dessas mulheres. Essa daí era uma sala, que era uma instalação que era relacionada com o presídio. Já quando tratava da questão das mulheres que viviam no asilo de idosos, eu trabalhei com 365 caixinhas, mais ou menos, que eram caixinhas de interruptores, né? E que faziam uma relação entre o interruptor que dava a luz, as mulheres que dão a luz, uma coisa dessa natureza, também com a mesma coisa, a fotografia, trabalhada de forma a anatomicamente dar essa sensação. E aí apareciam essas peças também nessa sala, que foi uma instalação voltada para isso. Teve uma outra terceira sala, que eram as mulheres que estavam no hospício, né, no hospital psiquiátrico. E a essas eu trabalhei com umas caixas, todos os materiais, que é importante dizer, que era apropriação de materiais do cotidiano. Todos eram materiais que circulavam e que foram deslocados, né, para um certame de arte, para ali, né, ter essa concepção de arte. E para elas foi exatamente aquelas caixinhas de correio que tinha janelinhas, e que tinha essas merdas, e que quando as pessoas chegavam, abriam aquelas janelas, a gente deixava todas fechadas, e de repente estavam todas abertas e as pessoas se aproximavam e havia o olhar de dentro para o olhar de fora, né? As pessoas, ao ver lá, também tinham aquela sensação de serem vistas. Era uma outra coisa. E só para completar, a última sala, eu fiz uma instalação, que foram com as mulheres mesmo, que eu trabalhei, fiz uma oficina de arte, porque eu achava que eu tinha também a obrigação de dar algum retorno para essas mulheres. Então, eu fiz uma oficina de arte com elas, com as mulheres do asilo de idosos, e aí criei um grande favo, né, de mel e uma grande instalação com essas intervenções que elas fizeram no próprio rosto, e foi um trabalho assim, de uma beleza muito grande. Elas trabalharam com a questão das imagens e tal. É uma história comprida. Uma história bem interessante. Uma pessoa mais cedo aqui, que sobe muito rápido, estava indagando que se sua poética, a marca de sua poética é trabalhar com gênero, no caso com mulheres. Pois é uma das marcas, né? Na verdade, eu trabalho com vários temas, e temas normalmente sociais. Esse foi um primeiro, foi a pesquisa com mulheres, e daí se desencadearam muitas outras, porque eu descobri a fotografia. Uhum. Maristela, Fendas e Frestas foi o tema da sua dissertação? Foi o tema, foi o resultado. O resultado, foi o resultado, né? Foi exatamente esse estudo com gênero,
que foi, ainda estava assim, começando, a gente tinha pouca bibliografia na época no Brasil, né, a respeito do assunto, estava se começando a tratar dessas questões e tal, enfim, mas foi assim um estudo muito relevante. E aí depois, nesse período que eu descobri a fotografia, quer dizer, entrei em outra linguagem, eu fiz aquelas experimentações todas, fui para cerâmica, né, trabalhei com outras coisas e tal dentro da arte, e depois cheguei na fotografia, mas a fotografia não como registro, nem como documento, a fotografia como matéria mesmo, né? Então, utilizar a fotografia, e era exatamente essa imbricação entre a fotografia e o objeto, né? Que era, eu fazia a ressignificação de objetos e lugares através da fotografia. Então, aí eu descobri que não era mais a linguagem, quer dizer, eu poderia trabalhar com qualquer linguagem, na verdade, né? Porque a grande importância que tinha ali, e isso me dá a arte contemporânea, era exatamente a ideia, era o que está por trás do trabalho, é o processo todo que a gente começa a ver desde a gênese e tal, e ver como um processo. E não exatamente escolher um tema dirigido para uma linguagem, entendeu? A partir daí a fotografia entrou, e aí eu comecei a me dirigir respondendo a essa pergunta, né, feita aí pela pessoa que você colocou agora. Aí eu comecei, outros temas começaram a me interessar, e para mim foi um grande diálogo com a sociologia, com a antropologia, porque entraram essas outras coisas, essas outras questões, e que me tomaram. Então, desde a questão do abandono, foi uma coisa que me veio muito. Depois que eu terminei aí esse trabalho, como eu te falei, só em 2007, eu ganhei um prêmio do Instituto Sakatá, né, da Sakatá Foundation, que é uma residência artística internacional, maravilhosa. Então, eu tive a oportunidade de conviver ali com artistas de várias partes do mundo, né? Tinha artistas alemães, tinha artista norte-americano, né? Me lembro que tinha uma escritora canadense, tinha um sírio que era dramaturgo, e geralmente as refeições, né, a gente falava, tinha vários idiomas na mesa, era assim muito engraçado, né, foi uma convivência interessante. E aí, nesse espaço, foi muito bom também assim para mim, eu me direcionei para uma outra questão, começaram a me interessar outras coisas a partir de Fendas e Frestas, né, mas fui me dirigindo, e a invisibilidade social era uma coisa muito presente, então eu ganhei esse prêmio, quer dizer, para participar dessa residência com um projeto Territórios Invisíveis, que falava exatamente desse fenômeno, né, que acomete as periferias das grandes cidades, né, que trata das pessoas que são consideradas invisíveis na sociedade. E ao me dirigir para lá e ao desenvolver esse trabalho lá no Sakatá, eu fiz uma oficina com pessoas que, de algum modo, né, davam uma grande contribuição à sociedade, né, à coletividade, não eram muito reconhecidas, como, por exemplo... Aí eu fiz na Biblioteca Municipal de lá, né, em Saparica, eu fiz uma oficina, uma grande oficina, e foi convidada através do alto-falante, né, da vila e tudo, convidando as pessoas a participar. Então, foi gente de todo tipo, né? Foi assim, gente que eu digo assim, que fazia todo tipo de trabalho, né? Marisqueiras, pescadores, né? Garis, assim, muita gente, né? E vendedores ambulantes e tal. E nesse percurso, com esse trabalho que foi realizado com eles, aí começaram a me suscitar outras questões, que aí envolviam a questão da cidade, né? Já pensava dessa questão social, das instâncias de poder, né? E percebi que minha atuação era dentro de um cosmo da micropolítica, né? Não era uma militância no sentido político, mas era uma contribuição no sentido micro, né? Que estava ali no entorno e que tinha todo um estudo e que, de alguma forma, tentava ser um elo transformador, ou pelo menos algo que pudesse tratar um pouco a respeito dessas questões. Um instigar do pensar, do olhar, do se posicionar na sociedade com relação a essa questão bem interessante. E essas minorias todas, né? E essas pessoas que de algum modo estão ali, contribuem, fazem, mas não são vistas, né? Isso com muita frequência. Então foi um trabalho muito rico
e que também teve assim, esse trabalho também foi apresentado em vários museus e tal, e depois eu apresentei também em congressos em outros estados, em outros lugares, o que foi assim, deu uma amostra significativa dessas pessoas, de como, desse estudo que foi realizado a partir da pesquisa com essas pessoas ali, né? Foi um trabalho interessante, e depois isso se materializou através de um jogo que era feito também com a apropriação de um objeto, né, que era um objeto popular, e a partir dali de novos significados, sempre assim, na confluência dessa fotografia com esses objetos, e mais tarde também com os lugares, quando eu comecei a interferir com a arquitetura e também estudar arquitetura para poder fazer esse casamento, né? E aí, nesse momento ainda, com esse tipo de... essa matéria desse objeto popular, que aí foi transformado em um jogo. Essa movimentação do jogo contava uma história e também falava sobre a formação de uma cidade, como é que ela se dava, as instâncias de poder, a manipulação, porque o espectador chegava e diante do objeto ele tinha a possibilidade de manipular o objeto, de alterar o objeto como se encontrava para ele, né? Desculpa se eu estou falando muito. Não, mas tem de ser, tem de ser. E perguntar o que você quiser, viu? Não, eu tô aqui acompanhando, você está expondo bem. Tá? Então, dessa questão da mulher, né? Depois você vai para explorar outras temáticas. E tem uma coisa que você fala, que e como é que surgiu essa questão do universo cotidiano? Ah, bom. Aí já foi um trabalho que bem mais tarde, né? Bem depois desse, né? Vou dar um salto aqui e não, falar. Então vamos seguir a cronologia. Eu volto, não tem problema não. Suscitou, eu volto depois. Aí, esse foi a partir também de uma questão, não deixa de ser, né, Simone? Porque uma produção, um trabalho artístico, ele não nasce do nada, né? Na verdade, a inquietação que o artista tem é como um chamado, né? Algo que vem e que sensibiliza e fica aquilo ali. E às vezes pode ser que isso venha aflore em um mês, em um ano, em 2, em 5, em 10 ou em 20 anos depois. Fica germinando na hora própria. Né? É verdade, é verdade. Então, ainda durante a residência, né, no Sacatá, durante uma das entrevistas que eu fiz, exatamente com a Gari, a cidade totalmente fechada, porque é uma cidade em que ela só se abre no período de veraneio, você sabe que ela fica fechada, né? E ela é varredora de rua, então ela estava ali varrendo, e eu cheguei com o microfone fazendo entrevista a ela e conversando e tal, e ela fez uma fala que me chamou muita atenção. Ela, falando sobre as casas ali, né? Aí em algum momento ela disse que achava que as casas são diferentes das pessoas. Porque a casa dela, ela queria que fosse mais bonita. E não era, entendeu? Aí, de repente, ela passou e falou assim, porque minha casa, quando eu arrumo, é igual a mim. É a mesma coisa, eu me arrumo também, que me maqueio, que passo um batom, entendeu? Que fica arrumada. Então, ela dá um tchan na minha casa, é a mesma coisa. Aí, depois ela mesma tomou um susto e falou, eu tinha dito outra coisa. Quer dizer, houve uma contradição ali, né? Na fala dela, e que a casa e o corpo aparecia como uma coisa linkada, entendeu? Como se tivesse, assim, uma aproximação. Ela fez talvez a psicanálise possa falar a respeito disso, né? De que, que talvez seja um ato falho, não sei, algo em que o sujeito quer dizer uma coisa e diz outra. Foi uma fala que ela deu e que me deu uma pista, né, da relação do corpo e da casa. Né? O corpo do sujeito como seu templo, seu lugar de espaço, sua interioridade, né, a sua vivência, e a casa do sujeito. E aí, olha, migrei. Isso são mudanças, entendeu? Por isso que eu não sou ligada a um tema só. São vários temas. É aquilo que vai me tomando, vai me levando, entendeu? Em arte a gente costuma, né, querer rotular, mas não pode ter rótulo, porque a criatividade extrapola isso tudo, né? Então sempre que a pessoa vai escrever a respeito, diz assim, mas então já tá aí, foi outro e tal, mas é por isso, porque ele me chama. E aí a questão da casa começou a chamar minha atenção.
O que eu queria dizer antes, depois eu posso até falar, é que ao voltar, por exemplo, do Sacatá, da residência artística, como eu falava da questão, depois eu volto para aí de novo, como eu falava da questão da cidade, né, que foi a conexão que eu fui fazendo, e depois de pensar as distâncias de poder e tal, foi um momento em que depois terminei me associando com outros artistas, né, me juntei com outros artistas, pesquisadores, artistas e estudantes, e fundamos o Grupo Gema, que é um coletivo de pesquisa em arte contemporânea, né, que abalou os anos da primeira década, os anos finais da primeira década desse milênio, né, aqui na região. Abalou a brincadeira, né, mas assim, fez um trabalho e tal, assim. Então o Grupo Gema, durante um tempo, essa temática também tomou, e a gente estudou a questão da cidade, pensou muito em relação, sobretudo, à Feira de Santana, ao funcionamento da cidade de Feira de Santana. Então, repare que depois, eu posso traçar depois um fio condutor ligando todos esses temas, mas aí a casa me chamou a atenção, né? E eu fiquei esse tempo todo com aquela ideia ali, mas passei anos para que isso pudesse vir à tona. Em 2012, eu participei de um edital nacional, que foi através do BNB-BNDES, e com o projeto Casa do Sertão. E aí ganhei esse prêmio maravilhoso, né, que me permitiu realizar esse trabalho, que aí foi numa comunidade próxima daqui de Feira de Santana, a 40 quilômetros mais ou menos de Feira, chamada Morrinhos. É uma comunidade. Na época eu estava já interessada, mas não sabia exatamente o local, aonde que eu iria fazer uma intervenção. Eu queria ver como que a arte podia atuar. Porque se fala que as pessoas só desejam arte se tiverem todas as necessidades satisfeitas. Na verdade, não se diz isso, o senso comum fala isso, né? É o senso comum, mas a gente... Né, se não tem um alimento na mesa e tal. E aí eu queria comprovar se era isso mesmo, se a pessoa que não tinha vários acessos ou que tinha essa dificuldade e a problemática com relação à própria sobrevivência, como é que ela atuava com relação à arte? Essa era uma grande questão. Será que ela era indiferente à arte? Né? Será? Eu pensava assim, vamos ver. E aí comecei a buscar alguns lugares, né? Foi até através do meu marido, né, que era extensionista, médico veterinário e tal, e aí ele que me convidou para poder conhecer essa região, né, que é a região assim que assolava no passado uma pobreza muito grande, e que era Morrinhos. E aí depois de ver várias outras, foi Morrinhos escolhida para poder desenvolver o trabalho, e eu passei um ano visitando essa comunidade, né, e desenvolvendo essa pesquisa. E para fazer a pesquisa, porque inicialmente, para poder você entrar numa comunidade dessa, de fato, você tem que ser uma coisa muito respeitosa. Né? Você vai entrar na intimidade das pessoas. Para ter a confiança das pessoas. Tem que ser muito cuidadosa com isso. Então, na minha equipe tinha uma socióloga, tinha um nutricionista, tinha uma série de profissionais que trabalhavam e que tinha todo um cuidado, né, social, antropológico, para poder chegar até aí. E aí, no contato com as pessoas, com os líderes da localidade, nós solicitamos a possibilidade de fazer uma apresentação para a comunidade do projeto, né? Isso foi feito e eu ofereci algumas oficinas que eu pudesse fazer como aproximação. Não tinha nenhum compromisso. Eu ia fazer essas oficinas, se eles se interessassem, mais adiante eu tinha interesse de fazer uma intervenção. Se não se interessasse, não tinha problema. E assim começamos, né? E aí passamos um tempo enorme, né? Eu com essa equipe toda, eram 14 pessoas, e nós íamos para lá e lá fizemos essas oficinas e tal, e começamos com a oficina de mosaico, depois a oficina de fotografia. Descobrimos no percurso que não tinha nenhuma fotografia em Morrinhos, na época, nenhuma. Só tinha fotografia em documento de identidade, esses documentos pessoais. Mas não tinha nenhum registro. Inacreditável, e essas realidades, né, que você explora. A 40 quilômetros de Feira de Santana. Hoje sim já tem com a
a globalização e com os aparelhos digitais, tudo facilitou, mas na época não tinha. Então, moravam em Morrinhos 90 famílias e em torno de 400 pessoas. E eu sentia que ali faltava tudo, faltava um cuidado do poder público, no sentido de não tinha assistência médica, não tinha a saúde, não tinha educação, não tinha nada. Tinha uma escola pequenininha, tinha 2 salas, que estudavam os meninos menores, né, de 6 a 8 anos, e depois disso, 10 anos eu acho, e depois disso tinham que migrar para um outro lugar, eles viajavam para poder estudar. Né? Então eu comecei a perceber que tinha uma série de dificuldades e na oferta desse trabalho a gente começou a catalogar algumas coisas que falavam um pouco desse lugar, né, que trazia um pouco da memória, da identidade, né, de como viviam essas pessoas, e para que a gente chegasse depois a determinadas conclusões. E uma das conclusões era qual seria o efeito da arte na vida dessas pessoas, né? Era uma das questões. Enfim, aí depois, com esse trabalho todo, nós chegamos a formar um banco de imagens de em torno de 8.000 imagens, feitas, né, pelo grupo todo e também pelos próprios meninos, que na oficina de fotografia, eles receberam a câmera fotográfica com 28 poses cada, essas descartáveis da Kodak, e eles fizeram um registro, né, daquilo que a gente não tinha nem acesso, porque era muito deles, muito privado. O olhar particular de cada um, legal. Exatamente. Estimulando até essa veia artística também, de expressão, né? E eles se apaixonaram, né? Eram adolescentes, crianças e adolescentes, adoraram aquela experiência. E a gente formou esse banco e depois, como tinha um material bem grande, tinham também 2 documentaristas, né, baianos, Johnny Guimarães e Ivonei Menezes, que estavam fazendo também um filme a respeito de Morrinhos e tal. Então juntou tudo isso e nós fizemos o Cinema de Morrinhos, que era apresentado em praça pública, né? Assim, no verão, assim, no entardecer, e era projetado no fundo da igreja, que era o espaço maior que a gente tinha disponível, de uma capelinha que tem nos Morrinhos, e a comunidade toda carregava suas cadeiras, banquinho e tal, iam para a praça para assistir e se ver ali o registrado. Aí eu tinha a intenção de fazer alguma coisa com fotografia, então era muito importante que eles tivessem esse contato com a fotografia e com a fotografia de grandes dimensões, porque eu trabalho com grandes formatos, né? Formatos naturais, então era muito importante isso. Aí, no andamento desse trabalho, depois dos cinemas de Morrinhos e de tudo, aí de fato fiz a proposição, né, de fazer a intervenção. Aí já sabia que, como eu estava tratando da questão da invisibilidade social e observando na região e ali como essa invisibilidade era presente, que a gente não, se não parar para pensar, você não se dá conta disso, né, no nosso entorno mesmo, no nosso contato. Então, aí sim, fiz essa proposição que foi aceita e eu dizia para eles assim, olha, gente, é o seguinte, eu faço a intervenção, vocês podem tirar 1 hora depois, eu vou fazer uma foto para mim ter esse registro, mas vocês podem tirar 1 hora depois, ou vocês podem também, quando vocês quiserem, entendeu? E foi assim uma experiência singular, né, extraordinária, observar o cuidado que eles tiveram, e nos próximos 5 anos eu tive convivência e contato e visitas lá, né, e vendo como foi cuidado, né, com silicone para poder colar as pontinhas, porque ficava exposto às intempéries, né, o tempo e tal, e sol, etc. Mas foi tudo assim muito na preservação desse patrimônio. A obra se integrou à comunidade. E era interessante também porque as imagens que foram, de alguma forma, expostas nas casas, né, eram imagens que tinham uma relação afetiva com o proprietário, porque contava a história dele, né, era o caminho da roça, era o caminho de tal lugar, então tinha um significado para essas pessoas que se reconheciam naquela imagem, entendeu? Isso também era muito importante. Então, foi um trabalho assim, e que depois a gente fez uma exposição a céu aberto, porque ficou lá e suscitou interesse, né? Isso foi divulgado em alguns meios, assim. Eu sei que suscitou interesse e começaram a ter visitações e tal.
Que maravilha. E a Prefeitura de Feira de Santana também cedeu uns ônibus, e aí levou gente daqui, do CUCA, né, que é Centro Universitário de Cultura e Arte, da Universidade Estadual de Feira de Santana, professores, estudadores, estudantes, poetas, jornalistas, uma série de pessoas, e daí de Salvador também, da Escola de Belas Artes, né, e artistas, e pessoas em geral, né, da comunidade que começaram a frequentar Morrinhos. E aí eles diziam, Morrinhos entrou no mapa. Foi interessante, foi muito, muito legal esse trabalho. É uma ação também de deixar o outro ser protagonista do processo, né? Se enxergar, na verdade, como protagonista do processo, que geralmente talvez eles não tivessem essa consciência, né? E você propiciou nesse seu trabalho também essa construção até de valores de pertencimento e cidadania, né? Importantíssimo, né? Importantíssimo. Então foi feito o catálogo, né, a respeito do trabalho, que é um livro, né, que tem todo esse registro que eles têm também, isso, e como eu disse, o banco de imagens que ficou, a história, o filme que foi contado a respeito de Morrinhos, que é toda a fantasia, então foi um momento muito especial. E depois a própria Prefeitura de Feira de Santana, através do secretariado, né, de secretários, chegaram a fazer algumas visitas na região, né, na perspectiva de fazer algumas alterações e mudanças. E como a gente, de algum modo, no trabalho de pesquisa, quando se trata de contato com o sujeito, quer dizer, com o outro, há uma mudança, uma diferença completa com relação a qualquer outro trabalho. Porque se você trabalha com o objeto, você passou, fez, aconteceu, foi embora. Mas quando você tem contato com pessoas, é diferente, entendeu? Fica, de qualquer modo, fica um laço. Então fica um laço com Morrinhos. Eu visito Morrinhos uma vez por ano, eu vou lá. Vou ver o corpo, entendeu? Vou ver. Uma ponte que foi construída. A Tanira está lembrando tramas da Fundação Instituto Feminino da Bahia, do Museu do Traje. Conta um pouquinho sobre essa experiência. Olha, Tanira, prazer aí, que bacana, né? Que boa lembrança. De fato, foi um outro trabalho também bastante interessante, né? E nós fomos convidados, vários artistas, a fazer instalações no museu, né? E para isso, cada um foi buscar alguma fonte de inspiração. E para mim, eu fui trazer assim uma memória, né, dos meus avós, do meu avô, do pai da minha mãe, da minha avó, porque eu tinha 52 cartas do meu avô para minha avó. Eu não tinha as cartas dela, só tinha as dele, porque ela guardou. Que ela recebeu, cara. Ela guardou. Ele, não sei como foi que fez, né? Ele morreu jovem, morreu aos 54 anos, relativamente jovem ainda, né? E ela viveu muito, morreu com 105 anos, minha avó. Então tinha essas cartas e eu ouvia muito essas histórias, né, deles, da história de amor, né, ela que tinha descendência portuguesa, meu avô que era descendente era Cabo Verde, chamado de Cabo Verde, né, do encontro do índio e do negro. Então tinha essa presença forte e também houve esse momento de muito preconceito dos meus bisavós e tal. Então foi uma história que eles tinham assim com uma força e com resistência, né, para vencer aquela dificuldade, como de fato venceram, e tiveram tantos filhos e foram muito felizes, etc. Então aí eu queria trazer um pouco disso na minha instalação, e foi feita essa instalação com uns relógios, e esses relógios que marcavam o tempo com imagens de Salvador tinham partes e fragmentos dessas cartas, né, que contavam essas histórias, porque tinham passagens por aquele lugar que era exatamente, quer dizer, no período ainda, vamos dizer, de fundação, que pode se buscar lá atrás, né, na década de 40, 50, 60, não sei, 50 talvez, que viveu também a proprietária do Instituto Feminino, né? Que agora já não me lembro exatamente em termos de datas, mas eu sei que tem alguma coisa relacionada. E aí foi feita essa instalação que me esqueci agora o nome, meu Deus. Como é, Tanira? Me lembre aí. Era... Dona Henriqueta? Não, a do meu trabalho. Era uma instalação sim, que era trabalho. alguma coisa relacionada com amor. Era...
Me pegou agora, menina. Esqueci o nome. Era uma declaração de amor, era uma coisa assim, um nome assim. Era o nome dessa instalação. Porque era foi um trabalho relativo à memória mesmo, a contação dessa história, coisas assim. Dessa história de amor, que todo mundo gosta, né? Aquela coisa de carta, de história de amor, ainda mais quando tem um proibitivo. Quando tem, exatamente, quando tem esse ponto aí normalmente isso chama, né, e fisga o olhar da gente e tal. E também eu cresci ouvindo essa história, né, foi uma coisa assim que Então, tinha um valor afetivo para mim muito grande. Tanira está dizendo que o nome era Cartas de Amor. Cartas de amor, tá vendo aí? Tá Alguma vendo, coisa com Tanira? amor. Obrigada, Tanira, é isso mesmo. Que inclusive teve um libreto, essa instalação, e que foi escrito por minha irmã, Marisabel, né? Marisabel Santos Almeida. Marisabel é psicanalista, escreve muito bem, né? Tem uma escrita maravilhosa. E ela, quer dizer, minha irmã, mas eu sou suspeita, mas eu acho. E ela que escreveu esse libreto, né, falando a respeito um ensaio, né, a respeito dessa obra, desse trabalho. Enfim. E você ganhou também o prêmio BNB, né, Maristela? Foi por Casas do Sertão? Foi Casa do Sertão, porque foram a instalação, né, eu tinha que dar um tratamento a essas casas que foram selecionadas e também preparar para receber uma fotografia, fotografia gigante, caríssimo, né? E a implantação que eram adesivadas, né? Essas fotografias, então tudo isso e todo o processo, todo o percurso, né? Que foi a produção exatamente de Dea Matos, de Tanira, né? Que tinha uma empresa produtora, e aí que fizeram a produção desse trabalho. Então, foi um custo elevado, né? Tinha também, como eu disse, 14 pessoas na equipe e tal, e foi um ano de trabalho, e foi patrocínio do BNB e BNDES mesmo. Para poder realizar, né? Não sei Não, que claro. não. Mas para realizar um trabalho dessa natureza, não é, Simone? Você sabe que é necessário, né, ter esse aporte, que é uma coisa que hoje a gente está vendo assim, com muita dificuldade, né, os artistas aí em relação a essa possibilidade de políticas públicas que possam também estimular, né, essa produção de artistas, essa contribuição. Mas isso está retomando, a gente tem uma perspectiva por aí, e a gente só tem 8 minutos, então eu queria que você falasse o que é que Maristela Ribeiro está fazendo agora. Mas, gente, Quais como são eu falei, os planos? Quais são os seus planos? Eu lhe disse que passa rápido, né? Ó, tem uma pessoa que está perguntando, Diana Oliveira, Maristela, quem me inspirou, é uma pergunta não, uma afirmação, quem me inspirou a gostar de arte? Aí, que coisa linda. Você transformou uma vida, tá vendo? Que maravilha saber disso. Isso é lindo, né? Mas conte o que é que Maristela, artista, está fazendo, o que é que tem de planos, como é que está aí agora. Sempre trabalhando, né, Simone? Você sabe que eu tenho um vínculo, né? Trabalho no Instituto, no IFBA, né? Instituto Federal da Bahia. E sou professora de arte lá, desenvolvo também pesquisa, extensão, ensino, sou professora de arte, como eu disse. E além desse trabalho que venho desenvolvendo na minha produção como artista, estou sempre voltada, né, criando e tal. E agora, nesse momento exato, eu estou me preparando para um pós-doutorado. Estou interessada, então estou às voltas com um projeto dessa natureza, né, vendo possibilidade de fazer esse pós-doutorado com um aprofundamento de algumas questões que começaram também a me soar. E aí, assim, a gente já vê mudanças. Uma nova inquietação que está transformando esses caminhos, né? Começando alguma coisa. Então, assim, nesse sentido, que vejo que por aí essas possibilidades, né, que às vezes há um estudo dessa natureza dado no sentido de aprofundar e de permitir que você faça outras ampliações e outros voos, coisas dessa natureza. Eu gosto muito de estudar. Eu digo sempre o seguinte, que da minha mãe, eu herdei muito o gosto pela literatura, muito gosto também pela natureza,
e pela família, né? O amor à natureza e à família. Eu acho que isso aí são traços da minha mãe, né? Cinema, essas coisas. E do meu pai, o gosto, o interesse em aprender alguma coisa. Meu pai, aos 80 anos de idade, se matriculou num curso de informática. Que Né? Eu maravilha. achava isso assim, a coisa mais interessante do mundo. Ele tocava, ela gostava muito de música e tocava sanfona, tocava violão, essas coisas de ouvido, né? E já em torno, já com 85 anos, quase 90 anos, ele começou a estudar as partituras de piano e foi pro teclado e estudava, entendeu? Então, assim, até velhinho mesmo, quando ele realmente se foi, ele estava buscando, outro né? inquieto, né? Que realmente... querendo saber de coisas, querendo aprender. Então, eu gosto de estudar, eu gosto também. Esses desafios, como eu disse no início, né, fazem parte do meu ser. Eu sou assim, quero sempre estar atuando. Mas é a dinâmica da vida, né? A gente sempre está aprendendo. Então, e no caso do artista, as inquietações, os desafios são mais explícitos, né, do que Silvana Ledo colocou aqui que sobre sua arte, ela colocou que é marcada por criatividade, dedicação e muito estudo. É isso, né, Silvana? É isso mesmo, com certeza, né? Acho que isso aí é porque requer determinado aprofundamento, Claro. E que aí você tem que se debruçar naquilo para poder conhecer um pouco mais. E eu sou analítica, gosto de saber a respeito das coisas, né? Então quero ir a fundo, não adianta ficar só na superfície, e para isso é preciso estudar, não tem outro jeito. A construção de um caminho, de um discurso sólido, né? Sempre nessa trajetória. Então, Maristela, nesses últimos 3 minutos que a gente tem, a gente queria agradecer mais uma vez você ter aceito o meu convite, o convite do Museu Carlos Costa Pinto, nesse nosso programa Arte Contemporânea em Pauta. E só temos a agradecer, foi um papo muito, muito interessante, tanto é que passou rápido, as coisas boas são assim, né? Então, eu quero passar agora a palavra para você dar suas última mensagem para o pessoal que está aqui nos assistindo, né, e a gente fazer esse encerramento. Gente, eu agradeço muito, Simone, o convite, a oportunidade de estar aqui, de rememorar essas coisas todas, nessa trajetória. E você, em alguns momentos, foi testemunha, e muita gente que está aqui também. Né? Agradecer às pessoas que estão aqui nos escutando, que vieram bater esse papo assim, sobre arte. Né? Em plena pandemia, a gente tem essa oportunidade, uma das vantagens, né, que nos trouxe, uma das coisas boas, porque dentre as mazelas também existem, né, as coisas boas, né, é exatamente essa possibilidade da gente se encontrar, da gente conversar, da gente, né, ter possibilidade de contato com a nossa humanidade. Né? Então, assim, eu quero agradecer muito a você pela oportunidade, ao museu também, e agradecer as pessoas todas que estão aqui, pessoas tão queridas, eu estou vendo aí gente lindas, que eu adoro, né? Alunos, colegas, de tudo gente aqui. Maravilhosa, tantos amigos queridos que estão aqui, então assim, só dar muitos beijos para vocês, muitos abraços, dizer que eu estou feliz de ter vocês por aqui e agradecer a presença de cada um de vocês. Então a gente agradece mais uma vez e espera todos nos nossos próximos programas, no nosso Instagram. Lembrando que o Museu Carlos Costa Pinto já reabriu para visitação presencial nessa última quinta-feira. Então, gente, muito obrigada. A gente encerra aqui o nosso programa Arte Contemporânea em Pauta com Maristela Ribeiro. Então, até a próxima. Muito obrigada, Maristela. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigada a todos também, viu? Tá bom. Tchau. Tchau.